Na estrada de terra, a garupa que só ele viu e ouviu e sentiu. Ela apareceu sozinha na beira da pista, no meio do nada. E naquela noite, um homem jurou que sentiu o peso dela na garupa, ouviu a voz dela no ouvido. Mas todo mundo na cidade dizia que ele chegou sozinho. Antes da história começar mesmo, já fica o recado. Se você gosta desses causos misteriosos do nosso interior, se ajeite aí na cadeira, aperte o botão de se inscrever no canal Uma Vez Me Contaram. Deixe o like para fortalecer e venha ouvir essa história até o fim. Depois você me diz se teria coragem de pegar essa estrada de noite. Dizem lá para as bandas de custódia, no sertão de Pernambuco, que tem certas histórias que o povo prefere nem repetir depois de certa hora. Essa é uma delas. Era começo dos anos 2000. O asfalto da BR-232 ainda cheirava a quente no fim da tarde, aquele calor pesado que sobe do chão e faz a imagem da frente tremer, como se o mundo estivesse derretendo devagar. Naquele dia, quem vinha pela pista era um rapaz chamado Júnior. Não era dali, não. Nascido em Caruaru, representante comercial, vivia rodando o interior numa moto vermelha já meio cansada. Dessas de tanque pequeno, acostumada a comer estrada e poeira. Tava voltando de um serviço em Serra Talhada, com a mochila nas costas e a cabeça querendo só um banho e uma rede. O problema é que Júnior confiava demais na marcação do tanque. Ele olhou para o painel, o ponteiro já beijando o E fazia tempo. Eita, lascou, resmungou sozinho no meio daquela imensidão. Era para ter abastecido lá atrás. O sol já tinha se deitado atrás dos morros secos, deixando o céu numa mistura de roxo, laranja e um azul escuro que vinha chegando devagar. Aquele horário mal assombrado, que não é dia nem é noite, em que os bichos do mato ficam inquietos e o vento muda de jeito. Ele sabia que o próximo posto ficava mais para frente, mas não fazia ideia de quantos quilômetros. Naquele trecho, a cada tanto aparecia uma placa caída, um acesso de terra, uma cerca velha. E mais nada. Foi aí que ele viu. Na beira da pista, bem no acostamento, uma figura parada, silenciosa. À primeira vista, parecia só mais uma pessoa esperando alguma coisa, mas o lugar é que não fazia sentido. Não tinha casa por perto, não tinha cerca boa, não tinha porteira, não tinha estrada de barro descendo para o interior, só o mato ressecado de um lado e do outro, e aquela mulher ali. Era uma senhora magrinha, dessas de corpo fino, pele fina, que o vento quase leva. Usava uma roupa arrumada demais para aquela beira de estrada. Saía abaixo do joelho, blusa clara, uma bolsa pequena pendurada no braço, cabelo preso num coquezinho bem ajeitado. Parecia que tinha acabado de sair de uma missa de final de tarde. Júnior diminuiu a velocidade na hora. O farol da moto iluminou o rosto dela de lado. Era um rosto pálido, fino, enrugado na medida, mas sem aquele aspecto cansado de quem passou o dia no sol. Pelo contrário, estava limpa, arrumada, como se tivesse se preparado para ir a algum lugar importante. Que é que uma mulher dessa está fazendo aqui sozinha, no meio do nada? Ele pensou, já sentindo um arrepio lento subir pelas costas. E aí eu te pergunto, você que está ouvindo, numa dessa, no escuro, com o tanque quase seco, você parava ou seguia reto, fingindo que nem viu? Júnior era daqueles que, por mais que tivesse medo de história de assombração, sempre foi criado ouvindo que não se abandona ninguém na estrada. Ainda mais uma senhora. E ainda por cima, ele precisava de informação. Ele se aproximou bem devagar e parou a moto a uns 2 metros dela. O motor ficou ali, roncando baixinho, enquanto o vento quente da noite começava a soprar. "Boa noite, minha senhora", ele falou, levantando um pouco a viseira do capacete. "A senhora está precisando de ajuda?" A mulher virou o rosto para ele sem pressa. Os olhos dela eram escuros, profundos, mas não tinham aquele brilho inquieto de medo ou desespero. Era um olhar firme, quase resignado, como se ela já soubesse que alguém ia parar.
Boa noite, meu filho, respondeu numa voz calma, bem colocada, sem sotaque muito carregado, mas com aquele jeito nordestino doce de falar. Eu tô indo ali pras bandas de custódia. E você? Júnior engoliu seco. Eu tô quase ficando a pé. Tô com pouco combustível. A senhora sabe me dizer onde é que tem um posto por aqui? Ela deu um sorriso de canto de boca, desses que quase não aparecem. Sei demais. O posto mesmo é mais adiante. Mas antes de chegar lá, tem um bar. Seu Bento vende gasolina para quem chega seco. Ele lhe arruma o suficiente para você chegar no posto aberto. Ela falava com uma certeza que deixava Júnior ao mesmo tempo aliviado e intrigado. E é longe? Não muito, respondeu, olhando para frente, como se estivesse vendo a estrada toda desenhada na memória. Eu lhe mostro o caminho. Eu tô indo para lá também, para ali perto. Se você quiser, eu lhe levo até seu Bento. Ele olhou para o horizonte escuro, olhou para ela de novo, uma senhora arrumada, sozinha, naquela hora. O coração apertou. Medo ele tinha, mas culpa era maior. Ah, pois, suba aí na garupa, minha senhora. Ele se ajeitou na moto, tentando parecer mais tranquilo do que estava. A gente vai devagarzinho. Ela só assentiu com a cabeça, caminhou até a moto com passos firmes, sem mancadas, sem pressa. Não parecia fraca nem insegura. Júnior sentiu o peso dela subir, sentiu a mão dela tocar de leve na lateral da moto para se acomodar. E foi aí que começou. No instante em que ela se ajeitou na garupa, Júnior sentiu como se um friozinho escorresse pela nuca. Não era vento, porque o ar ali ainda estava quente e abafado. Era um arrepio gelado, bem localizado, como se alguém tivesse passado um fio de gelo da base da cabeça até o meio das costas. Ele deu partida, engatou a marcha e voltou para a pista. Siga reto, meu filho, disse a voz dela bem perto do ouvido, apesar de ele sentir que ela estava um pouco afastada, sentada certinho na garupa. Mais na frente, eu digo onde você entra. A estrada agora parecia outra. O breu tinha aumentado. O céu já era quase todo azul escuro, polvilhado de umas estrelas tímidas. O farol da moto recortava o asfalto, só aquilo de claro adiante, e tudo em volta parecia mais distante. Júnior acelerava sem exagerar, economizando combustível. O ponteiro já estava enterrado no fim, como se estivesse reclamando junto. Para tentar disfarçar o nervoso, ele puxou conversa. E a senhora mora por ali, é? Já morei, ela respondeu num tom que fez Júnior franzir a testa. Muito tempo, conheço cada curva dessa estrada. Quando eu era mais nova, vinha a pé, de noite, sozinha. O movimento aqui era bem menor do que hoje. Ele tentou imaginar menos movimento do que aquilo, que já estava praticamente deserto. E a senhora estava esperando alguém aqui na pista? Ela ficou em silêncio uns segundos, como se escolhesse bem as palavras. Estava esperando uma carona certa, disse por fim. Alguém que tivesse precisando de ajuda e que ainda tivesse coragem de falar boa noite na estrada. Aquilo soou estranho no ouvido dele, mas ele deu um sorriso amarelo que ela nem via. Pois é, coragem, né? Murmurou. A gente vai levando. Conforme seguiam, era ela quem ia dizendo o caminho. Às vezes mandava ele reduzir, às vezes avisava de buracos que ele ainda nem estava vendo. Mais na frente tem um buraco grande, cuidado. Agora a pista dá uma caída, segura um pouquinho. Depois dessa curva, você liga o pisca para a direita, que vem a entrada de Custódia. Ela falava como quem conhecia cada pedaço do asfalto pelo nome. Júnior começou a achar aquilo ao mesmo tempo impressionante e inquietante. Como é que uma senhora daquela idade, sozinha, naquele trecho, conhecia tudo assim na ponta da língua? Entre uma instrução e outra, ela contava pedaços da vida. Eu já tive comércio ali na entrada da cidade. Meu marido, Deus o tenha, era muito amigo de seu Bento. Minha filha foi embora para São Paulo. Faz tempo. Era da sua idade, por aí. Nunca mais voltou.
A voz dela ia e vinha, mansa, como se estivesse contando uma história antiga que já tinha sido repetida muitas vezes. Júnior escutava, mas ao mesmo tempo tinha a impressão de que algo não se encaixava. Era como se ela falasse de um tempo que não existia mais. Ela dizia: antigamente aqui nem asfalto tinha, com tanta naturalidade, como se esse antigamente fosse ontem. De vez em quando, a respiração dela parecia sumir uns instantes, como se a voz viesse de um lugar mais fundo, e aquele arrepio na nuca não passava. Pelo contrário, crescia devagar. O vento batia no rosto dele quente, mas a parte de trás, ali onde o pescoço encontrava o colarinho da camisa, parecia gelada. Era um frio parado, sem vento, daquele que sobe quando alguém conta caso de alma. Ele tentou se convencer que era só medo, imaginação. Oxy, Júnior, se aquieta, ele pensava. É só uma senhora. Tu é homem feito, tem mais medo de história do que de conta atrasada? Mesmo assim, teve uma hora em que ele, distraído, virou levemente a cabeça, tentando enxergar pelo canto do olho a figura dela na garupa. Pelo reflexo do retrovisor, ele via só um pedaço do rosto, um pouco da roupa clara, e um fio de cabelo solto tremendo com o vento. Era o suficiente para provar para ele que ela estava ali. Tá aqui sim, deixe de besteira, ele pensou, apertando mais o guidão. A certa altura, a estrada fez uma longa reta. Ao longe, bem distante, já dava para ver uns pontinhos de luz amarela tremendo no horizonte. Era a cidade se anunciando. Ali, ela disse, inclinando um pouco o corpo, apontando com a mão fina por cima do ombro dele. Tá vendo aquelas luzes? Ali é Custódia. Quando a gente descer aquele aclive, vai ter uma entradinha de terra, à direita. Você pega ela que vai dar bem no bar de seu Bento. Ele assentiu, mesmo ela não vendo o gesto. Tá certo. E não se preocupe com o combustível, completou num tom estranho. Você chega lá, ainda dá. A frase ficou ecoando na cabeça dele. Pouco depois, chegaram na altura da tal entrada de terra. Era uma ruazinha estreita, mal cascalhada, descendo do asfalto como se fosse uma língua de barro, levando para o miolo da cidade. Uma placa enferrujada indicava Custódia Centro. Júnior ligou o pisca, virou e a moto começou a chacoalhar na terra fofa. O barulho do motor mudou, misturado com o som das pedrinhas sendo esmagadas. Logo de cara, apareceu uma sequência de casinhas simples, algumas com luz amarela acesa, outras mergulhadas na escuridão. O cheiro de terra seca deu lugar a um misto de fumaça de fogão a lenha, comida fritando e, mais adiante, o conhecido cheiro de álcool e cigarro. Ali, ó! Ela falou apontando. Aquela casa de esquina, com a luz de fora meio amarelada. É o bar de seu Bento. O lugar era típico de interior. Uma casinha baixa, com a porta aberta, grade de ferro meio torta, uma placa antiga de refrigerante desbotada na frente, escrito Bar do Bento, com letras já meio apagadas. Na calçada, 2 mesas de plástico, alguns homens conversando baixo, uma moto parada, um rádio tocando modão antigo lá dentro. Júnior encostou a moto bem na frente, o coração acelerado, não se sabia se pela gasolina quase no fim, ou pelo arrepio que parecia ter grudado nele desde que pegou a estrada de volta com aquela senhora. Ele desligou a moto. O ronco do motor parou e, de repente, o mundo ficou mais silencioso. Só dava para ouvir o rádio, umas vozes, um grilo insistente e, ali perto, o barulho de um ventilador velho batendo na parede. A senhora desceu da garupa com cuidado, mas sem precisar de ajuda. Se ajeitou, passou a mão na saia para tirar um pó que nem tinha e olhou para o interior do bar com uma familiaridade estranha. Vamos entrar, ela disse. Eu lhe mostro quem é seu Bento. Júnior desceu também, sentindo as pernas meio bambas, mas foi atrás. Quando ele colocou o pé para dentro do bar, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro, mistura de cachaça, cerveja, cigarro e aquele fundo de gasolina velha,
guardada em garrafa de refrigerante. O chão era de cimento grosso, as paredes pintadas de verde desbotado. Atrás do balcão de madeira, um homem de meia idade, barriga um pouco saliente, bigode grosso e cabelos grisalhos, enxugava um copo com um pano. A senhora andou na frente, passos firmes, parou bem ao lado do balcão, puxou uma das banquetas e sentou-se como se fizesse aquilo todos os dias. Ela fez um gesto discreto, chamando a atenção de Júnior. Ali, disse, apontando com a cabeça para o homem atrás do balcão. Aquele é seu Bento. Fale com ele. Diga que está quase sem combustível. Que ele lhe vende umas garrafinhas. Ele sempre ajuda o povo da estrada. Júnior olhou para o homem. O tal Bento levantou os olhos, encarou o recém-chegado com curiosidade. Boa noite, Júnior disse aproximando-se. O senhor é seu Bento? O homem abriu um sorriso cordial. Depende. Se for para pagar fiado, não sou não. Mas se for para comprar, sou eu mesmo, respondeu, arrancando risadinhas de 2 clientes na mesa próxima. Júnior deu um sorriso sem graça, apontou com o polegar por cima do ombro, como quem ia indicar à senhora que o acompanhava. Foi ali que me disseram para falar com o senhor. Tô quase seco vindo da estrada. Me falaram que o senhor vende um combustível para a gente conseguir chegar no posto. Virou-se um pouco, instintivamente, procurando a senhora sentada na banqueta. Ela estava lá, firme, com as mãos magras cruzadas sobre o colo, olhando para ele com uma expressão calma, quase satisfeita. Vendo sim, respondeu seu Bento, já contornando o balcão. Vendo gasolina para desenrascar o povo. Deixa a moto ali do lado, a gente pega umas garrafas ali atrás. Júnior assentiu e, antes de seguir o homem, ainda lançou um olhar agradecido para a senhora. Já volto para lhe agradecer direitinho, viu, minha senhora? Ele disse. Ela só fez um gesto leve com a cabeça, como se aquilo fosse desnecessário. Júnior saiu com seu Bento pela lateral do bar, passando por um corredorzinho estreito que dava acesso a um quintal. Lá atrás, umas prateleiras com garrafas de 2 litros cheias de gasolina amarelada, um tambor grande e um funil enferrujado completavam o cenário. Enquanto Bento enchia 2 garrafas, puxou conversa. O cabra tem que ser corajoso para passar naquela BR essa hora, viu? Comentou. Ainda mais vindo de fora. É, a necessidade, né? Respondeu Júnior, ainda meio aéreo com tudo. Se não fosse a senhora ali, na beira da estrada, eu nem sabia para onde ir. Que senhora? Perguntou seu Bento, sem levantar o olhar do funil. Júnior deu uma risadinha rápida. A que estava comigo, uma senhora magrinha, arrumada, de saia. Ela disse que conhecia o senhor. Falou para eu parar aqui e pedir gasolina. Disse que morou por aqui muito tempo. O funil deu uma leve engasgada. O líquido espumou. Seu Bento parou por um segundo, como se alguma coisa tivesse puxado o pensamento dele para longe. Ele levantou o olhar devagar, encarando Júnior pela primeira vez com atenção diferente. Como é que é? Perguntou sério. Que senhora? Júnior sentiu o primeiro calafrio real, aquele que vem de dentro, não de vento. Ele engoliu seco. A senhora que veio comigo na garupa. Eu parei ali na estrada. Perguntei do posto. Ela disse que me mostrava o caminho, que ia para cá também. Entrou comigo no bar, sentou ali no balcão. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que o clima seco do sertão. Seu Bento largou a garrafa, limpou as mãos no pano, respirou fundo. Meu filho... Começou num tom estranho. Quem entrou aqui agora foi só você. O coração de Júnior errou o passo. Como assim? Seu Bento! Ele tentou rir, mas a voz saiu trêmula. O senhor não viu ela, não? Ela apontou para o senhor e tudo. Eu vi você chegando sozinho na moto, insistiu o dono do bar. Perguntou de gasolina. Só. Ninguém entrou com você, não. Pergunta ali dentro o povo. O pessoal tá tudo olhando para seu lado desde que você chegou.
Lá de dentro, dava para ouvir o rádio e umas vozes baixas, como se alguém tivesse diminuído a conversa para escutar melhor. Júnior sentiu o arrepio na nuca voltar com força, como se uma mão fria tivesse pousado ali, de propósito. E foi ali, no quintal simples daquele bar de beira de estrada, que ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada naquela carona. E você, o que faria se descobrisse que só você viu quem veio na sua garupa? O quintal do bar de Seu Bento parecia encolher, enquanto Júnior tentava processar o que tinha ouvido. O cheiro forte de gasolina misturado com terra seca subia no ar quente, mas o frio que ele sentia vinha de outro lugar. Era o mesmo arrepio que o acompanhava desde a estrada, agora mais pesado, como se tivesse virado pedra na nuca. Como assim? Só eu? Ele repetiu, a garganta meio presa. Eu desci da moto com ela, Seu Bento. Ela entrou na frente, sentou ali na banqueta. Ela que apontou para o senhor disse, aquele ali é Seu Bento. O dono do bar ficou um tempo calado, olhando para ele. Não tinha mais brincadeira no rosto dele. Os olhos, que antes riam fácil, agora estavam apertados, avaliando o rapaz como quem mede a verdade de uma história. Vamos fazer assim, disse por fim, pegando as 2 garrafas de gasolina já cheias e colocando num canto. Vamos entrar de novo. Você pergunta para o povo. Se alguém disser que viu essa senhora, eu lhe dou essa gasolina de graça. Não era desafio de homem zangado. Era outro tipo de coisa. Parecia mais um teste que ele já tinha feito antes. Júnior concordou com um aceno curto, o coração batendo nos ouvidos. Voltaram pelo corredor estreito. A cada passo que ele dava em direção ao salão do bar, a sensação ruim crescia. Ele tinha certeza absoluta da cena. A senhora entrando, o jeito como ela puxou a banqueta, o modo calmo como sentou, as mãos magras no colo, o olhar seguido dele até o balcão. Era tão real quanto o cheiro de cachaça que vinha agora mais forte, misturado com o som do rádio tocando um forrozinho antigo. Quando botaram o pé dentro do salão, 3 homens que estavam numa das mesas do canto deram uma olhada rápida, curiosa. A conversa, que era um burburinho constante, murchou um pouco. Quem vem da estrada à noite sempre traz assunto. A banqueta onde a senhora sentara estava vazia. Júnior piscou algumas vezes, como se o tempo pudesse se corrigir. A banqueta estava ali, no mesmo lugar, ligeiramente puxada para trás, como alguém que acabou de se levantar rápido, mas ninguém ocupava. Seu Bento se encostou no balcão, cruzou os braços e fez um gesto com a cabeça indicando o salão. Pergunte, disse sério, do jeito que você viu. Júnior respirou fundo, limpou a garganta. Boa noite aí, pessoal, começou, a voz saindo um pouco mais fina que o normal. Quando eu cheguei, vocês viram eu entrar aqui com uma senhora magrinha, de roupa arrumada, saía clara, cabelo preso. Ela entrou na frente, sentou nessa banqueta aqui, ó. Ele bateu de leve na madeira da banqueta, o barulho ecoando mais do que devia no silêncio que se fez. Os homens se entreolharam. Um deles, de camisa xadrez e chapéu puído, coçou a cabeça. Eu vi foi você chegando sozinho, cabra, respondeu. Você desceu da moto, ficou olhando para dentro, feito quem estava procurando o balcão, mas não tinha ninguém com você, não. Outro, mais velho, de barba rala e olhar desconfiado, completou. Eu até disse aqui pro galego, olhe, o rapaz está com medo de entrar, tá achando que é boteco grande. Deu um sorrisinho sem graça. Mas, mulher, ninguém viu, não. O terceiro, que bebia calado até então, levantou um pouco o copo. Se tivesse uma mulher arrumada aqui, eu tinha visto na hora, comentou. Meus olhos para isso são ligeiros. As risadinhas que se seguiram morreram rápido, porque perceberam que Júnior não estava no clima de piada. Ele olhou para trás, para o fundo do bar, como se a velha pudesse estar ali, pela porta que dava acesso a algum quartinho, qualquer coisa. Mas não tinha nada, só uma geladeira antiga,
Umas caixas empilhadas, um calendário torto na parede marcando o ano e mais nada. Seu Bento apontou com o queixo para a banqueta vazia. Era aí que ela estava sentada, é? Era, respondeu Júnior com a boca seca. Ela veio comigo na garupa da moto. Eu senti o peso dela. Ela falou comigo a estrada todinha. Me contou da vida, me guiou até aqui, me mandou falar com o senhor. Ele parou, engoliu, sentindo de novo aquele frase ecoando da estrada. Eu estava esperando uma carona certa. Seu Bento puxou a banqueta para o lado, como se o simples contato com aquele lugar o incomodasse. Suspirou fundo, passou a mão no rosto, ajeitou o bigode. Sente aqui um instante, disse para Júnior. Eu vou pegar um negócio. Júnior não sabia se queria sentar, mas as pernas obedeceram antes da cabeça. Ele se sentou numa outra banqueta, mais afastada, deixando aquele lugar de antes isolado, como se fosse um quadrado proibido. Seu Bento sumiu por trás do balcão, entrou num quartinho lateral. Lá dentro, deu para ouvir o ruído de papel sendo mexido. Gaveta abrindo. Coisas remexidas com aquele jeito de quem procura algo guardado há muito tempo. Os clientes voltaram a conversar entre si, mas em tom baixo, jogando olhares curiosos de vez em quando. Lá vai mais um, murmurou um. Júnior ouviu, sem entender. Quando Bento voltou, trazia na mão um envelope plástico meio amarelecido pelo tempo. Dentro, dava para ver um amontoado de fotografias antigas, daquelas reveladas em estúdio de cidade pequena, com bordas brancas. Ele abriu o envelope com cuidado, tirou algumas fotos e espalhou no balcão. Chegue mais para cá, chamou, com um gesto de mão. E me diga se tem alguém aqui que pareça com essa senhora que você viu. Júnior se levantou devagar, aproximou-se. O coração parecia bater no pescoço agora. As fotos mostravam cenas simples, gente em mesa de bar, festa de São João, uma sanfona no canto, crianças pequenas, homens jogando dominó. E em várias delas, uma mesma mulher aparecia. Era magrinha, pescoço fino, rosto comprido, em algumas de vestido florido, em outras de saia abaixo do joelho e blusa clara. Cabelo preso num coque ajeitado, jeito de quem está sempre pronta para receber visita. O olhar, porém, era o que mais chamava a atenção. Firme, mas doce, com aquela tristeza antiga escondida no fundo. Júnior sentiu um formigamento nas mãos. Ela, murmurou. É muito parecida. Assim, mais nova um pouco, talvez. Pegou uma das fotos mais recentes, onde o cabelo dela tinha fios mais brancos. Nessa aqui, é ela. É a cara dela. Essa senhora é quem eu trouxe na garupa. Seu Bento olhou para a foto, depois para o rapaz, devagar. O nome dela era Maria das Dores, disse, a voz baixa. Mas aqui todo mundo chamava de Dona Dora. Era minha mulher. O bar, que já estava meio silencioso, pareceu ficar mudo de vez. Até o rádio deu a impressão de baixar o volume sozinho. Júnior arregalou os olhos. Sua mulher? Era. Bento passou o dedo de leve sobre a foto, como se acariciasse o rosto da mulher ali impressa. Morreu faz uns anos já, anos 90 ainda, numa noite muito parecida com a de hoje. Júnior teve a sensação de que o chão de cimento mudou de lugar. O ar ficou mais pesado, difícil de puxar. Ela morreu na estrada? Perguntou, quase sem voz. Seu Bento assentiu, olhando agora para um ponto distante, lá atrás da parede, como se visse tudo de novo. Foi numa sexta-feira, começou, ajeitando o corpo, recostado no balcão. Eu tinha ficado aqui no bar até mais tarde, servindo uns caminhoneiros. Ela tinha ido para casa mais cedo, mas resolveu voltar, porque lembrou que tinha deixado a janela aberta aqui atrás. O vento nessa época é danado. A casa fica ali para dentro, umas ruas acima. Ela vinha por aquele mesmo trecho que você veio, só que naquela época essa pista era mais escura ainda. Ele fez uma pausa, respirou fundo.
Disseram que ela foi vista pedindo carona na beira da estrada, perto de um juazeiro grande que tinha ali. Estava indo justamente na direção de um rapaz que tinha ficado sem gasolina na BR. Naquele tempo, o povo ainda passava muito aperto com isso. A luz dos carros passou, alguém viu de longe, depois só ouviram o barulho. Ele fechou um pouco os olhos. Bateram nela e foram embora. Ela morreu ali, no acostamento, sem socorro. Júnior sentiu um frio que não era de vento nem de medo comum. Era um gelo diferente, como se o corpo tivesse entendido alguma coisa antes da cabeça. E esse rapaz? Perguntou. Esse que ficou sem gasolina. Nunca se soube quem foi, respondeu Bento, balançando a cabeça. Só sei que desde aquele dia, de vez em quando aparece gente aqui no bar contando história parecida com a sua. Vem da estrada, diz que uma senhora magrinha, arrumada, pediu carona. Mostrou o caminho, mandou parar no bar, apontou para mim. Alguns dizem que ela entrou junto, outros dizem que ela ficou do lado de fora. Mas sempre é alguém que estava precisando de ajuda na estrada. Ele olhou bem fundo nos olhos de Júnior. E quem está aqui dentro nunca vê ninguém com eles. Um arrepio novo percorreu a espinha do rapaz, tão forte que ele teve vontade de se abraçar. O senhor está dizendo que... Ele começou, a boca seca. Que tem gente vendo ela até hoje. Bento deu um sorriso triste, cansado. Eu não digo nada, meu filho, respondeu. Só sei o que o povo conta. E sei que toda vez que alguém chega aqui assim, com a cara que você tá, suado, branco, tremendo, e descreve a mesma mulher do mesmo jeito que ela andava, ele bateu levemente na foto. Eu sinto como se ela tivesse vindo trazer mais alguém até mim. Como se não quisesse que acontecesse com outro o que aconteceu naquele dia. Júnior olhou para as fotos espalhadas, a imagem da mulher sorrindo ao lado de seu Bento de avental, segurando uma garrafa, posando atrás do balcão. Era o mesmo jeito de ajeitar a roupa, o mesmo coque, o mesmo jeito de olhar. Ele lembrou da voz dela na estrada. Eu já tive comércio ali na entrada da cidade. Meu marido, Deus o tenha, era muito amigo de seu Bento. A frase, que antes parecia só conversa de senhora de interior, agora ganhava um peso estranho. Deus o tenha. Mas ela falava do marido. E o marido estava ali, vivo, na frente dele. Ou será que não era disso que ela estava falando? Bento recolheu as fotos devagar, como quem junta pedaços de algo delicado, e guardou tudo no envelope de novo. Fique tranquilo, meu filho, disse, num tom mais brando. Você não é o primeiro, nem vai ser o último a chegar aqui com essa história. Tem gente que prefere achar que é coisa da cabeça, do cansaço da estrada. Tem gente que vai embora jurando que nunca mais passa por esse trecho de noite. Mas eu... Ele deu de ombros. Eu só acho que ela não se conformou em ter ido assim, sem poder ajudar, e continua fazendo o que sempre fez. Júnior ficou em silêncio, tentando achar alguma lógica, alguma explicação mais simples. Talvez tivesse visto alguém na beira da estrada e o resto a mente inventou. Talvez fosse só o medo, a solidão, a noite e o tanque seco. Mas o problema é que o medo, por mais irracional que fosse, tinha deixado marcas concretas. Ele lembrava do peso na garupa. Lembrava da mão dela apoiando de leve na lateral da moto. Lembrava da voz soprando as direções bem no ouvido, o cheiro leve de sabonete antigo misturado com algo que ele não conseguia definir, meio doce, meio frio. E principalmente lembrava de detalhes da estrada que ela tinha apontado antes dele ver. Buracos, curva, aclive, a rua de terra certa. Não era coisa que um viajante de fora adivinhava. Um dos homens da mesa, o de chapéu puído, puxou o assunto, tentando quebrar o clima pesado. Isso aí já aconteceu comigo também, viu? Ele disse com uma risadinha nervosa. Não assim, desse jeito, mas eu já vi coisa nessa estrada que até Deus duvida. Uma vez eu vinha de Arco Verde pra cá, aí... Deixe o rapaz beber água primeiro. Galego! Cortou seu Bento sem grosseria, mas com firmeza.
Vai assustar o coitado mais do que ele já tá. Foi até o canto do balcão, pegou um copo, encheu com água gelada da garrafa térmica azul e entregou para Júnior. Beba, respire. Apontou para a cadeira perto da porta. Se sente ali um pouquinho. Depois a gente resolve a gasolina e você decide se vai seguir viagem hoje ou se dorme por aqui mesmo. Tem uma pousadinha logo ali na esquina. Júnior bebeu a água quase de um gole só. O simples contato do copo frio na mão pareceu puxar ele de volta para o corpo. Sentou-se na cadeira, encostado na parede. Dali tinha uma visão parcial da rua. A noite lá fora, o poste de luz amarela jogando um círculo tímido no chão de terra, a sombra da moto dele esticada no chão, torta. E foi aí que ele percebeu outro detalhe. Da porta do bar, dava para ver um pedaço da rua de terra que vinha da BR. E bem ali, num canto de sombra, ao lado de um pé de algaroba, tinha um banco de cimento antigo, desses que a prefeitura coloca nas calçadas. No banco, ninguém. Mas o jeito como o banco estava gasto, mais de um lado que do outro, como se sempre tivesse alguém sentando ali, chamava atenção. Esse banco ali, ele comentou, meio sem pensar, apontando com o queixo. Seu Bento olhou, seguindo a direção. Ah, aquele banco ali, murmurou. Aquilo ali era o lugar preferido dela. Às vezes ela vinha na frente, ficava ali sentada, esperando eu fechar o bar. Dali dava para ver quem chegava da estrada, quem saía, quem passava. Ela gostava do movimento. Ele deu um suspiro longo. Depois que ela se foi, eu até pensei em mandar tirar esse banco daí. Mas sei lá, parece que é a última marca dela por ali. O povo mais velho daqui passa, olha, já sabe. Ali Dona Dora viveu sentada. A imagem de uma senhora magra, arrumada, sentada no banco, olhando calmamente para a esquina de quem vem da BR, se formou na cabeça de Júnior com tanta nitidez que ele teve vontade de se levantar e ir lá conferir se não tinha ninguém de verdade. Mas preferiu ficar onde estava. O rádio, que até então tocava um forró alegre, entrou numa música mais lenta, quase melancólica. Uma sanfona chorosa preencheu o espaço, como se fizesse parte da conversa. Depois de alguns minutos em silêncio, só ouvindo o bar respirar, Júnior se levantou. Seu Bento, começou. Eu não sei bem o que pensar, não. Só sei que eu tenho certeza que eu não vim sozinho daquela estrada. Se foi da minha cabeça, nunca minha cabeça trabalhou tanto assim. Mas eu não consigo acreditar que era só um sonho, não. Bento assentiu, como quem já tinha ouvido variações dessa frase antes. Ninguém que chega aqui com essa história sai acreditando que foi só sonho, não, disse. Mesmo que diga que sim, lá no fundo, sempre fica aquela pulga atrás da orelha coçando a nuca. Igual esse arrepio que você está sentindo aí. Júnior passou a mão na nuca automaticamente. O frio estava lá ainda, mas já misturado com um calor estranho, quase como se tivesse queimado por dentro. Eu vou encher a moto para você, continuou o dono do bar. Pego as garrafas ali atrás, boto o suficiente para você chegar no posto e seguir viagem. Mas, se quiser ouvir um conselho, não pega mais essa estrada hoje, não. Dá tempo de dormir ali na pousada, tomar um banho, esfriar a cabeça. Estrada de noite, com a cabeça cheia, é chamar problema. Júnior pensou na viagem de volta, na distância até o próximo posto, no cansaço que já pesava nas costas. Pensou também na sensação de ter alguém falando no ouvido, no escuro da BR, quando não devia ter ninguém. Acho que o senhor tem razão, respondeu por fim. Hoje eu não piso mais nessa pista, não. Bento sorriu de leve. A expressão dele parecia misturar alívio e tristeza. Vou lá cuidar da gasolina, disse. Você vai ajeitando as coisas aí. Se quiser lavar o rosto, tem um banheiro ali no canto. Enquanto o dono do bar sumia de novo pelo corredor, Júnior foi até o pequeno lavabo improvisado num canto do salão. A pia era velha, o espelho rachado num canto. Ele abriu a torneira, jogou água no rosto,
Esfregou a nuca como se quisesse arrancar com a mão aquele arrepio grudado. Levantou o rosto para o espelho. Por um momento, achou que ia ver algo atrás dele. Era quase automático. A expectativa de ver pelo reflexo a senhora arrumada, magrinha, de saia clara, ali na porta do banheiro esperando, mas não tinha ninguém. Só a própria cara, suada, olho arregalado, um pouco avermelhado pelo susto. Ele respirou fundo, fechou a torneira e voltou para o salão. Quando chegou perto da porta, percebeu que o vento tinha mudado. Uma brisa mais fresca entrava pela rua, mexendo levemente no pano da porta, fazendo balançar uma lâmpada pendurada. Lá fora, a moto dele estava do mesmo jeito. Ao lado, as 2 garrafas de gasolina já esperavam, encostadas no muro. Seu Bento se aproximou com um funil na mão. "Vamos encher essa magrela", disse, abrindo o tanque. "Depois você dá uma passadinha na pousada da Zefinha. Diz que fui eu que mandei. Ela lhe faz um preço bom e ainda lhe dá café de manhã." Enquanto despejava a gasolina, o cheiro forte invadiu o ar. O som do líquido caindo no tanque pareceu marcar o tempo. "Seu Bento..." Júnior voltou a falar com uma pergunta que já martelava há um tempo. "E esse Juazeiro que o senhor falou, que ela foi vista perto dele, ainda tá lá?" O dono do bar pensou um pouco. "Tá, não", respondeu. "Depois do acidente, diz que teve caminhoneiro que começou a ver coisa ali. Gente parando no meio da pista por causa de uma mulher que aparecia e sumia. Teve um que jurou que bateu nela, e quando desceu do caminhão, não tinha ninguém, só o vento passando. Aí veio um desses tratores da prefeitura, mandaram arrancar o Juazeiro pela raiz. Disseram que árvore velha chama coisa velha." Ele fechou o tanque com força, fazendo um estalo metálico. "Mas tem gente que diz que, mesmo sem o Juazeiro, ela ainda aparece por ali. Não é todo mundo que vê, não. É só quem tá precisando de mais." Essa frase bateu em Júnior de um jeito esquisito. Será que ele estava precisando de mais naquele dia? O tanque quase seco, a noite chegando, sozinho num trecho desconhecido. Era uma necessidade simples, de gasolina, de direção. Mas por dentro, talvez fosse outra coisa. Talvez tivesse algo mais fundo pedindo socorro e a estrada só deu um jeito de atender. Ele montou na moto, ligou o motor. O ronco familiar trouxe um pouco de normalidade. Bento ficou de pé ao lado, apoiado numa perna, puxando um cigarro amassado do bolso. "Obrigado, viu, seu Bento", disse Júnior, "pela gasolina e pela conversa." Bento assentiu, acendendo o cigarro, tragando fundo. "Agradeça a ela", respondeu, soltando a fumaça devagar. "Se não fosse essa sua passageira misteriosa, você podia estar até agora no meio da BR, esperando alguém parar. Ou pior." Ele deu um último olhar para o banco de cimento, ali na beira da rua, meio coberto pela sombra da algaroba. "E se..." Júnior arriscou, a voz baixa. "Se eu não tivesse parado, se eu tivesse visto ela na estrada e seguido reto..." O dono do bar apertou os olhos, olhando a ponta incandescente do cigarro. "Aí eu já não sei, não", respondeu. "Tem quem diga que ela só aparece para quem ainda tem coração para parar. Para quem ainda acha que uma senhora sozinha na estrada merece ajuda. Para os outros, para quem passa reto, finge que não viu. A estrada dá outro jeito de cobrar depois." Júnior sentiu um peso diferente na consciência. Lembrou de todas as vezes em que tinha visto alguém na beira da estrada e fingido que não era com ele. Engatou a marcha, pronto para seguir as instruções de Bento até a pousada da esquina. Antes de arrancar, porém, não resistiu. Virou de leve a cabeça, olhou rapidamente para o banco de cimento. Por uma fração de segundo, jurou ver uma sombra sentada ali, um contorno magro, com as mãos cruzadas no colo, o rosto virado na direção da BR. Quando piscou, não tinha mais. Só a forma gasta do cimento, o escuro e o balançar lento das folhas da árvore. Ele acelerou, o coração disparado, e seguiu rua abaixo, deixando o bar para trás.
O som do rádio, a voz de Bento, o brilho do cigarro, tudo foi engolido pela noite quente de Custódia. Ele ainda não sabia, mas aquela noite ia marcar a vida dele para sempre. E anos depois, quando ele contasse essa história, ia ser sempre do mesmo jeito. Começando pela senhora arrumada que apareceu do nada na beira da estrada e sumiu na porta de um bar, na frente de todo mundo, menos dele. E se você acha que acabou, ainda tem mais coisa nessa história do que a cidadezinha de Custódia gosta de lembrar. Júnior saiu do bar com a moto já alimentada e a cabeça mais cheia do que o tanque. A rua de terra cheirava a poeira quente misturada com gasolina. E o vento da noite, que antes parecia abafado, agora vinha com um frio miúdo, metido, que se enfiava por dentro da camisa. Logo na esquina, como seu Bento tinha dito, ficava a tal pousada da Zefinha. Era uma casa simples, fachada amarela descascada, uma plaquinha de madeira escrita à mão, Pousada São Miguel. Luz amarelada na varanda, umas plantas em lata de tinta reaproveitada. Porta de madeira com cortininha de renda batendo de leve com o vento. Júnior estacionou a moto na frente, desligou o motor e ficou um segundo parado, ouvindo o silêncio da rua. Em cidade pequena, a noite parece que anda mais devagar. O som lá dentro vinha baixo. Uma TV ligada em novela reprisada, alguém mexendo em panela, um rádio chiando no quarto dos fundos. Ele respirou fundo e bateu na porta. Errou de casa. A cortininha se abriu um pouco e uma mulher de meia idade, cabelo preso num rabo de cavalo frouxo e óculos na ponta do nariz, apareceu. Pois não, meu filho. Boa noite. Ele ajeitou a mochila nas costas. Dona Zefinha, ela mesma. Foi seu Bento lá do bar que mandou. Disse que a senhora podia ajeitar um quarto para mim, para eu dormir e seguir viagem só amanhã. Ela abriu um sorriso simpático, desses de gente acostumada a receber viajante. Ah, se foi Bento que mandou, tá mandado. Entre, homem. Abriu mais a porta, deixando ele passar. Bote a moto ali do lado, no corredorzinho. De manhã tá aí do mesmo jeito. Júnior empurrou a moto para dentro, encostou na parede do corredor estreito e voltou para a recepção improvisada. Um balcão simples, uma mesa com caderno de anotações, uma imagem de São Miguel Arcanjo numa prateleira com uma vela apagada ao lado. Só uma noite, né? Perguntou Zefinha, pegando uma caneta. Só. Amanhã cedo eu sigo para Caruaru. Ela começou a anotar o nome dele. Cidade de origem, essas coisas de praxe. Enquanto escrevia, reparou no rosto dele melhor, o olhar meio perdido, a testa franzida, o jeito de quem tinha visto mais coisa do que devia naquele dia. O senhor tá com uma cara de quem andou ouvindo história demais, viu? Comentou meio rindo. Júnior hesitou só um segundo, mas resolveu falar. Na verdade, eu acho é que eu vivi uma história, dona Zefinha. Ela levantou os olhos por cima dos óculos. Ah, foi? Lá com Bento? E deu um sorrisinho de canto de boca. Deixa eu adivinhar. Tem alma penada no meio, é? Ele sentiu o sangue gelar um pouco. A senhora já ouviu? Ela fechou o caderno devagar, deixou a caneta de lado e cruzou os braços. Meu filho, aqui a gente escuta o povo que dorme de passagem desde que o mundo é mundo. O povo chega de noite, vindo da BR, e metade vem só cansado. A outra metade vem com o olho arregalado, dizendo que viu coisa na estrada. Deu de ombros. E de uns anos pra cá, o assunto vive rodando em cima da mesma história. Júnior engoliu em seco. Uma senhora, na beira da BR, magrinha, bem arrumada, cara de quem podia estar na igreja e não no meio do asfalto, completou ela. É, acho que sei de quem o senhor está falando. Aquele jeito natural dela tratar do assunto, como quem fala do preço do feijão, deixou tudo mais esquisito ainda. Eu parei para falar com ela, contou Júnior. Tava quase sem combustível.
Ela disse que me mostrava o caminho até um lugar onde um tal de Seu Bento vendia gasolina. Subiu na garupa, veio conversando comigo a estrada toda, e ninguém lá no bar viu ela entrar. Zefinha respirou fundo, balançando a cabeça, como quem confirma uma suspeita antiga. A mesma coisa de sempre, murmurou. É, meu filho, já teve caminhoneiro parrudo, desses de braço grosso, que quase chora sentado nessa cadeira aí, contando exatamente isso que o senhor está dizendo. Teve até um que mandou rezar missa para a alma da mulher depois. Ela caminhou até a pequena imagem de São Miguel, passou a mão de leve no pó ao redor, num gesto quase automático. Mas o senhor não precisa ter medo, não. Ela olhou direto para ele. Até hoje, ninguém que diz ter visto essa tal senhora saiu prejudicado, não. Pelo contrário, quase sempre chega aqui dizendo, se não fosse ela, eu estava enrolado. Júnior pensou no ponteiro do tanque no fim, na noite caindo, na falta de placa, no medo de morrer agarrado naquela BR sem ninguém passar. É verdade, murmurou. Se não fosse ela... Eu nem sabia que tinha bar ali, que tinha Seu Bento. Zefinha pegou a chave de um dos quartos, uma chave velha, pesada, com um pedaço de plástico vermelho marcado com o número 3. Quarto 3. Entregou nas mãos dele. Cama arrumada, lençol limpo, ventilador barulhento, mas funciona. O banheiro é ali no corredor. Se quiser tomar um banho, tem água. Quente não, que isso aqui é luxo demais para nós. Sorriu. E se ouvir algum barulho de madrugada, não se aperreie. Casa velha estala, vizinho chega tarde. Não vá botar tudo na conta da coitada da Alma, não. Ele forçou um riso. A senhora acredita mesmo que seja... Alma? Ela deu uma olhadinha de lado, como quem mede palavras. Eu acredito no que eu vejo e no que eu escuto da boca de quem não ganha nada em mentir, meu filho. Apoiou a mão no balcão. E acredito que Deus às vezes deixa umas pendências para trás, para ver se a gente aprende a olhar para os outros. Não era a resposta que ele esperava, mas foi a que veio. Júnior subiu para o quarto 3 por um corredor estreito. A porta rangeu quando ele girou a chave. Lá dentro, o quarto era simples. Cama de casal, lençol branco, um crucifixo pequeno pregado na parede, uma mesinha com copo de vidro, um criado mudo com marca de copo antigo, uma janela de madeira com veneziana meio emperrada. Ele largou a mochila num canto, sentou na beira da cama e apoiou os cotovelos nos joelhos. As palmas das mãos continuavam úmidas. A imagem da senhora na beira da BR ia e vinha na cabeça como se fosse uma cena de filme presa no mesmo pedaço. Lembrou do jeito como ela tinha falado, eu estava esperando uma carona certa. Lembrou do tom manso, seguro, indicando cada buraco da estrada. Lembrou do momento em que ela sentou na banqueta do bar, cruzou as mãos magras no colo e ele pensou que ia voltar para agradecer. E não viu mais. Ele ficou um tempo só ali, respirando, tentando se convencer de que um banho ia ajudar a tirar aquele peso. O banheiro era compartilhado, no fim do corredor. Azulejos antigos, alguns trincados, chuveiro simples, água fria caindo num fio grosso. O som do chuveiro batendo no piso, naquele silêncio de pousada de interior, fazia eco estranho. Júnior ficou muito tempo com a água batendo no pescoço, como se quisesse empurrar para fora aquele arrepio grudado. Mas não adiantava muito, era como lavar uma sombra. Quando voltou para o quarto, a cidade já estava mais silenciosa. A novela da TV na sala tinha acabado. O rádio de algum vizinho tocava distante, uma música romântica antiga. O ventilador de teto do quarto girava preguiçoso, fazendo um tec-tec-tec a cada volta. Ele apagou a luz, deitou, tentou se convencer de que aquela noite ia ser só mais uma, e que no outro dia tudo não passaria de lembrança estranha. Mas o sertão, às vezes, gosta de esticar a história até o fim da noite. Demorou a pegar no sono. Quando finalmente conseguiu, o corpo já cansado demais para resistir,
Os sonhos vieram cortados, inquietos. Não era aquele sonho nítido de filme, era mais sensação. Ele se via novamente na estrada, o farol da moto iluminando o asfalto, o céu escuro, umas estrelas salpicadas, o vento quente batendo na cara. E, de repente, a sensação do peso subindo na garupa. Não via direito o rosto, mas sentia a presença. No sonho, a voz dela vinha mais nítida ainda. Tem gente que passa na estrada e nunca olha para o lado, dizia suave. Acha que a vida é só chegar no destino, mas a viagem inteira está no acostamento. Ele queria responder, mas no sonho a boca parecia colada. Tentava virar o pescoço para enxergar, mas o corpo não obedecia. Só conseguia olhar para frente, a moto correndo, a estrada se repetindo, a mesma placa, o mesmo trecho, como se estivesse num círculo. Eu ainda tenho coisa para fazer, a voz continuava. Sempre vou ter, enquanto tiver alma perdida pedindo socorro sem saber. De repente a estrada sumia. Tudo ficava branco. O barulho da moto se misturava com o tec-tec-tec do ventilador. A voz dela se afastava, como se fosse engolida por uma porta sendo fechada devagar. Júnior abriu os olhos de uma vez, com o coração disparado. O quarto estava na penumbra, iluminado só pela fresta de luz da rua que passava por baixo da porta. O ventilador girava no teto, no mesmo ritmo. Lá fora, algum cachorro latiu 2 vezes e calou. O relógio de plástico na parede marcava quase 3 da manhã. Ele respirou fundo, tentando dizer para si mesmo que era só sonho. Foi então que percebeu. O quarto estava frio, mas não era aquele friozinho espalhado de madrugada. Era um frio concentrado no lado esquerdo da cama, como se alguém tivesse deitado ali e levado com o corpo uma parcela do calor do lençol. Ele esticou a mão, bem devagar, tocou o tecido, gelado. O lado dele, onde estava deitado, estava morninho, normal. O outro, gelado de doer a ponta dos dedos, e um cheiro leve no ar, que ele não tinha notado antes. Cheiro de sabonete antigo, desses de barra, com perfume suave, misturado com alguma coisa que lembrava guarda-roupa fechado. O coração deu um salto. Ele se sentou na cama tão rápido que o ventilador pareceu fazer mais barulho só para acompanhar o susto. Olhou em volta, tentando enxergar alguma coisa na penumbra. Não viu nada, mas a sensação estranha de companhia demorou a ir embora. Ele pensou em acender a luz, chamar por Zefinha, descer, sei lá, inventar desculpa para ficar na sala, perto da TV. Mas a vergonha foi maior. Vai que ela achasse que ele era doido ou frouxo demais. Ficou sentado, costas na parede, olhando para o quarto, até o frio ir sumindo devagar. O cheiro leve de sabonete foi se misturando com o cheiro comum de casa de interior. Aos poucos, o corpo foi relaxando de novo. Quando o sono finalmente voltou, já era quase hora do galo cantar. Na manhã seguinte, o sol de custódia entrou pela fresta da janela, sem pedir licença, jogando um facho de luz amarelada bem na cara de Júnior. Ele acordou meio atrapalhado, com a sensação confusa de quem teve uma noite longa demais, num lugar que ainda não é seu. Levantou, se espreguiçou, olhou para o lado gelado da cama. Agora estava normal. O lençol, desamassado, parecia que ninguém tinha tocado. Coisa da sua cabeça, Júnior, ele pensou, mas sem muita convicção. Desceu para o café. Na pequena área de refeições, uma mesa com toalha florida, garrafa térmica de café, outra de leite, cuscuz, pão, manteiga de garrafa, um prato de bolo de milho. Zefinha já estava lá, mexendo num fogão de 2 bocas. Bom dia, homem, ela disse, animada demais para quem já devia estar acordada há horas. Dormiu bem? Ele hesitou um segundo. Mais ou menos, respondeu. Sonhei demais. Ela deu um risinho sem olhar para ele. É assim mesmo. Quem chega da estrada, às vezes traz coisa demais na cabeça. Enquanto ele comia, Zefinha puxou o assunto de novo.
E aí, já decidiu se vai contar essa história sua pro povo lá em Caruaru? Perguntou. Ou vai guardar só para você? Acho que vou demorar para contar, admitiu. O povo ri da cara da gente fácil quando a história passa do normal. O povo ri com a boca, retrucou ela, passando manteiga de garrafa no cuscuz dela. Mas muita gente que ri já viu coisa pior e não tem coragem de dizer. Ficaram em silêncio um pouco, ouvindo o som distante da cidade acordando. Moto passando, porta de comércio abrindo, voz de vendedor na rua. Antes de ir embora, Júnior pagou a diária, agradeceu o café, pegou a mochila. Na porta, Zefinha segurou o braço dele um instante. Se algum dia o senhor passar por aqui de novo, não deixe de entrar para dizer se a história mudou, viu? Falou meio enigmática. Tem gente que nunca mais vê nada. E tem gente que vira meio que imã dessas coisas. Ele deu um sorriso sem graça. Deus me livre de virar imã disso, dona Zefinha. Deus sabe o que faz, respondeu ela, com um brilho estranho nos olhos. Às vezes, é só para a pessoa não esquecer que não está sozinha no mundo. Júnior montou na moto, ligou o motor e seguiu devagar pela rua de terra até a BR. Quando o asfalto apareceu de novo, ele sentiu um arrepio, mas pisou firme. Na beira da pista, lá onde a terra se misturava com o acostamento, ele não viu ninguém, nem Juazeiro mais tinha, como Bento tinha dito. Só o sol já alto, o céu aberto e aquele silêncio típico de estrada de manhã. Mesmo assim, quando passou pelo trecho que achava ser o lugar onde tinha visto a senhora na noite anterior, diminuiu instintivamente. Sem perceber, murmurou. Obrigado, viu? Minha senhora! O vento levou as palavras embora. Os anos passaram. Júnior continuou rodando o sertão todo, de moto, de carro, botando o pé em cidade que nem sabia que existia. Era casamento, filho nascendo, conta para pagar, a vida empurrando ele para frente. Mas de vez em quando, à noite, voltava para o pensamento a imagem daquela mulher arrumada na beira da BR, a voz calma dizendo, eu lhe mostro o caminho. Um dia, já mais velho, numa mesa de bar em Caruaru, ele acabou contando a história para uns amigos. Começou rindo, dizendo, vocês vão achar que eu tô doido, mas à medida que contava, o riso foi sumindo. Os amigos no começo tiraram onda. Depois, um deles, vindo de Arco Verde, ficou sério. Rapaz, disse coçando o queixo, lá nas bandas de custódia o povo fala mesmo de uma mulher que aparece na estrada. Só pros cabra que tão aperreados. Nunca vi, não, mas o povo conta. A história começou a rodar. Um contava para outro, que enfeitava um pedaço, que passava adiante, até virar causo. Uma vez me contaram de um rapaz de Caruaru que deu carona para uma senhora que ninguém mais viu. Virou daquelas histórias que os mais velhos contam sentados na calçada, noite de vento mais frio, luz piscando. Sempre do mesmo jeito. Estrada do sertão, começo dos anos 2000, um homem sozinho, pouco combustível, uma senhora magrinha de roupa arrumada no meio do nada. Uns juram que é coisa da cabeça, outros dizem que é promessa, coisa de alma que ficou presa na hora errada. Tem quem diga que se a pessoa tiver o coração ruim, não vê nada. A senhora só aparece para quem ainda tem medo de deixar alguém para trás. Lá em Custódia, o banco de cimento ainda está lá, meio mais gasto, mais firme na calçada, perto da esquina do bar. Seu Bento ficou mais velho, o cabelo mais branco, mas se você entrar lá e puxar conversa direito, sem deboche, ele ainda mostra o envelope de fotos. Aponta para uma delas com carinho no dedo e diz, essa aqui é a mulher que metade do povo só vê em fotografia. A outra metade jura que já trouxe na garupa. E Júnior, até hoje, quando passa por estrada de noite e vê alguém no acostamento, sente sempre aquele mesmo arrepio na nuca. Pensa duas vezes antes de fingir que não viu, porque às vezes, na solidão da pista, ele tem quase certeza de ouvir bem baixinho aquela voz mansa dizendo no ouvido, siga reto, meu filho. Mais na frente eu lhe digo onde você entra. E é desse jeito que o povo do interior guarda essa história. Meio com medo,
meio com respeito, mas sempre com aquele brilho no olho de quem sabe que, nesse mundão de meu Deus, tem coisa que a gente não explica, só conta. E você, hein? Já viveu ou ouviu algum caso assim? De estrada, carona estranha, gente que aparece e some sem deixar rastro? Conta aí nos comentários que o canal Uma Vez Me Contaram é justamente para isso. Juntar esses causos, botar na roda e deixar o resto por conta do arrepio. Ah, e não esqueça de se inscrever e deixar o like, que assim a próxima história chega mais ligeiro até você.